Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast mais tecnológico do vosso Spotify, neste podcast que celebra aqui os 10 anos da Porto Tech Hub, e hoje temos duas convidadas muito especiais, a Rita, que vem aqui em representação da Present Technologies, e a Catarina, que vem em representação da Critical Software, uma das fundadoras, das 3 fundadoras aqui da Associação da Porto Tech Hub, que celebra 10 anos. Eu vou pedir para se apresentarem, porque eu sei que têm um percurso vasto, que eu sei que têm aqui muita coisa para partilhar. Portanto, Catarina, começamos por ti. Quem é a Catarina? Então, chamo-me Catarina, trabalho na Critical Software já há 15 anos. Não parece, porque já fiz coisas muito diferentes na Critical. Não parece, porque parece que tens 15 anos, acabaste de entrar agora no mercado de trabalho, quase. Atualmente trabalho na equipa de People, portanto na equipa de Recursos Humanos, e também na equipa de Sustentabilidade, onde estou mais ligada com estes temas da diversidade, equidade e inclusão, que nos trazem também aqui hoje. E já estiveste aqui também muito ligada ao programa Switch. Claro que sim, com muito gosto. Somos parceiros do Switch desde a primeira edição, temos na Critical muitos colegas oriundos desse programa e que todos os dias acrescentam muito valor nos projetos em que estão inseridos. Muito bem. Rita, quem é a Rita? Eu chamo-me Rita, trabalho na Present Technologies há 2 anos e meio, mas também só foi quase trabalho infantil também. Comecei a trabalhar na Present há 2 anos e meio, no departamento de People. Nós somos mais pequenos que a Critical, por isso é um percurso muito mais generalista em termos de recursos humanos. Não temos uma divisão tão formal das várias fases dos recursos humanos, da gestão de recursos humanos, por isso abarcamos ali um bocadinho de tudo. Estou também envolvida nos estágios do Switch e também responsável pela área de diversidade, equidade e inclusão, tema como a Catarina nos traz aqui hoje e que me é muito grato, porque eu durante muitos anos trabalhei numa instituição ligada à deficiência e por isso é algo que gosto de ver que nas organizações é cada vez mais trabalhado. Muito bem. Nós vamos já passar para o tema macro aqui que nos trouxe hoje. Eu, por norma, costumo começar este podcast com uma pergunta sobre a cidade de Porto. E eu sei que vocês, as duas, são de Coimbra, o que é super interessante, porque eu falo muitas vezes Vamos chumbar, Rita, vamos chumbar no quiz. Eu já chumbei. que a Porto Já chumbei à vinda. que a Porto Tech Hub tem o nome de Porto, começou efetivamente na cidade de Porto, mas que ao dia de hoje o nome em si já não ilustra relativamente bem aquilo que é as empresas que fazem parte aqui da associação. Portanto, já temos empresas de Coimbra, já temos empresas de Braga, Aveiro e até de Guimarães. E por isso, eu, em vez de vos perguntar o que é que vos apaixona na cidade do Porto, quero-vos perguntar o que é que vos apaixona na cidade de Coimbra. Pode ser, Rita, começamos por ti? Bem, eu sou um bocadinho suspeita, porque eu sou uma apaixonada por Coimbra. Eu nasci em Coimbra, mas sou da Lausanne, mas estou há muitos anos em Coimbra e eu costumo dizer que sou da província porque efetivamente eu gosto da calma que Coimbra traz. Gosto daquele, apesar de eu ser muito agitada enquanto pessoa, gosto depois do contraponto que a cidade faz, de não termos muito trânsito, de podermos aproveitar uma série de coisas, quer em termos culturais, quer em termos de lazer e no dia-a-dia, de poder ir para uma esplanada ao final do dia de trabalho, são coisas a que eu dou muito valor. Esta conciliação trabalho-família, e é uma cidade que me permite. Eu já tive a experiência de viver em Lisboa, por exemplo, e era algo que eu não conseguia fazer. Então eu acho que a calma é o que mais me atrai em Coimbra. E acho que eu própria, enquanto pessoa, preciso dessa calma. Que interessante. E tu, Catarina? Eu também cresci numa cidade pequena, deixei-me apaixonar pela Universidade de Coimbra, fui para Coimbra estudar na universidade e nunca mais de lá saí. De facto, como a Rita diz, é uma cidade com muita qualidade de vida, muita tranquilidade. Para mim é importante muito a natureza, o ambiente, e ter essa qualidade de vida com a minha família, ao mesmo tempo que estou numa cidade onde tenho tudo o que preciso, é fundamental. Mas sim, universidade e cultura, muito também artística, é algo que me atrai muito na cidade de Coimbra. Isso é super relevante, que é para nós não acharmos que os hubs tecnológicos estão apenas, e as empresas tecnológicas estão apenas em Lisboa e no Porto, para nós também termos aqui a consciência que há mais vida para além destas duas cidades em termos tecnológicos, não é? E Coimbra, claramente com as vossas empresas, mostra bem o que é duas empresas já com bastantes anos e com um número até voltado de pessoas, estarem fixadas numa cidade que à partida não seria a primeira escolha de quem vem para Portugal ou quem quer fazer uma empresa em Portugal. Mas já se começa a ver. Mas que se começa a ver, não é? Tem crescido bastante.
Não só em Coimbra, é engraçado que em termos de recrutamento nós vemos muitas pessoas que vão mesmo para o interior do país por opção, porque o remoto também trouxe essa possibilidade, não é? E as pessoas, é engraçado, por exemplo, pessoas que vêm do Brasil, não é? Para nós, Coimbra é uma cidade já relativamente grande no panorama nacional, mas é uma cidade minúscula quando estamos a pensar no Brasil, não é? E então muitas pessoas que vêm do Brasil optam por vir para cidades muito pequenas, por exemplo, Fundão, Lausanne também, e é uma opção mesmo porque querem esta paz, este contacto com a natureza, e os modelos híbridos de trabalho e remotos trouxeram mesmo essa possibilidade, não é? Isto também traz aqui a inclusão ao barulho, porque podemos incluir muito mais facilmente uma diversidade gigante de pessoas, diferentes nacionalidades, diferentes origens, é muito interessante. Vou pegar aqui neste gancho, antes de também passar aqui a Catarina, que é, nós hoje vemos a palavra diversidade plasmada em muitos locais, não é? Nomeadamente até no LinkedIn e muitos programas, mas eu queria que vocês me dissessem, também aqui às pessoas que nos estão a ouvir e a ver, o que é para vocês, efetivamente, diversidade no local de trabalho. Pode ser, Catarina? Começo eu. Pois, diversidade é cada um de nós ter um espaço. Ter uma palavra, fazer parte da equipa, trazer uma perspectiva, trazer a sua perspectiva, acrescentar valor. Diversidade não é incompatível com mérito, antes pelo contrário. É porque, eu de pergunto facto, isto porque a dado momento parece que se tornou um chavão e já ninguém sabe muito bem o que é que lá tem dentro, não é? Na verdade tem tudo, e diversidade somos todos nós, com as suas limitações, com as suas perspectivas, com as suas competências, com tudo isso. E para empresas tecnológicas, a diversidade é absolutamente crucial para o sucesso do negócio. Não pensemos nós que conseguimos trabalhar com clientes enormes, como trabalha a Critical Software, de grande renome internacional, como a Boeing ou a Airbus. Não conseguimos trabalhar com clientes assim, com equipas iguaizinhas, de pessoas só formadas em engenharia informática, todas com os olhos castanhos, todas iguais, todas com a mesma abordagem ao problema. Impossível. Portanto, eu diria que diversidade é tudo, é crucial, é a chave para o sucesso do negócio. Boa. Rita, concordas? Eu não podia estar mais alinhada com a Catarina, e ela tocou aqui num ponto que ainda esta semana... Elas combinaram as duas antes de vir. Não combinámos, juro que não combinámos. Mas a Catarina ficou aqui um aspecto que eu acho que é importante desmistificar. Boa. Que é, hoje em dia, quando falamos em diversidade, as pessoas acham que é... integramos minorias e então somos uma empresa diversa. Não tem nada a ver. A diversidade é precisamente aquilo que a Catarina estava a dizer, que é todos nós somos diferentes. Nós estamos aqui, algumas pessoas nesta sala, não é? Não vou dizer quantas. E todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes e temos a capacidade dentro da empresa de criar ambientes psicologicamente seguros para as pessoas darem o melhor de si e aquilo que têm para dar e aceitar a diferença que cada um de nós tem, porque todos nós somos diferentes, graças a Deus, senão isto era uma pasmaceira. Certo. E aquilo que a Catarina estava a dizer das empresas diversas e inclusivas são as que têm mais sucesso. E são as que têm mais sucesso porquê? Porque a inovação, e no mundo tecnológico em que nós vivemos, é impossível sobrevivermos se não formos inovadores. A inovação surge de ideias. E quando eu tenho uma ideia, a ideia está sempre limitada à minha capacidade e à minha forma de perspectivar o mundo e à minha forma de abordar as questões, não é? Se a Catarina for muito parecida comigo, estas ideias vão se expandir muito pouco, não é? Porque somos as duas muito semelhantes. Não quer dizer que não se cria aqui uma coisa boa, não é? Agora preciso também toda a gente ser diferente só por ser. Mas, efetivamente, se nós tivermos perspectivas diferentes, viermos de backgrounds diferentes, vamos aportar muito mais valor àquela ideia, vamos conseguir expandir muito mais os nossos horizontes. E eu fico um bocadinho triste quando vejo medidas a irem completamente contra isto, porque se começou a ver a diversidade
como algo que é apenas para certas minorias ou que são bandeiras que estamos a levantar para apoiar grupos específicos, quando não é. É aceitar o outro, é apenas isto, é aceitar o outro na sua forma de ser, nas suas especificidades. Por exemplo, o background é uma questão de diversidade. Exatamente. E por isso é que a Catarina estava a dizer que isto não vai contra a questão do mérito. Nada, de Não todo, é? de todo. Porque nós somos diversos, mas chegamos lá por mérito. Mais até do que aceitar a diferença é valorizá-la. É importante, é essencial. Não é possível de outra forma. E também ainda que ao encontro do que a Rita estava a dizer, nós quando preparamos... há muito esta ideia que quando preparamos o espaço de trabalho para ser mais inclusivo, que estamos a trabalhar só para um pequeno grupo de pessoas. Não estamos. Estamos a trabalhar para todos. Trabalhar numa empresa inclusiva é que todos se sintam bem, se sintam capazes de contribuir com o seu melhor, de maximizar o seu potencial e o seu valor para a organização. Portanto, é isso. É importante que as pessoas não achem que a inclusão é para os outros, é só para os grupos minoritários, Claro. só porque de facto é útil e quer dizer, é essencial para todos nós. Nós temos muita questão do idadismo no mundo tecnológico, não é? E é um desafio que é também diversidade, não é? Pessoas com outro tipo de idades que não sejam só... Sim, certo, com não é? certeza. Nós temos muito aquela impressão que as empresas tecnológicas têm que ser jovens e cool, mas nós podemos ser jovens e cool com uma idade até mais avançada, não é? Sim, nós neste momento temos 3 gerações na Present. A pessoa mais nova tem 21 anos, a pessoa mais velha tem 51. Ou seja, abarcamos aqui 3 gerações. E isto é útil. É útil porque, lá está, tem a ver com as diferentes perspectivas e não tem só a ver com a idade, não é? Tem depois a ver com todo o nosso crescimento e desenvolvimento. Isso traz sempre valor. E se for, ainda agora recortarmos uma pessoa de 48 anos, isso nem sequer foi colocado em causa. Claro. Tem a ver com o mérito da pessoa, tem a ver com a pessoa, quer tecnicamente, mas acima de tudo, em termos de soft skills, acharmos que se vai integrar na nossa cultura, que vai conseguir desenvolver a nossa cultura em termos organizacionais, vai ser uma pessoa útil, não é? E Com que nós certeza. também vamos ser úteis para eles, de alguma forma também vamos retribuir. Eu, quando faço recrutamento, nunca olho a essas questões. Não, na verdade, equipas balanceadas, equilibradas, com diferentes perspectivas, são muito mais fortes. Há um ditado, penso eu que é africano, que diz que as equipas diversas podem não ir tão rápido, mas chegam seguramente mais longe. Isto é verdade. Às vezes há que lidar com a diferença no dia-a-dia, não é? Com as diferentes opiniões, há que discutir. Mas no fim do processo, conseguimos uma solução melhor. Porque todos contribuíram, porque todos trouxeram a sua perspectiva, o seu background, a sua experiência. As pessoas com mais idade têm mais experiência. Isso é um facto. E, portanto, trazem esse Mas, valor. por outro lado, os mais novos trazem mais dinamismo e ideias sem medo de arriscar, não é? Trazem uma Experiências certa novas também. inocência que é útil, faz bem às equipas. Portanto, todos são necessários. Catarina, falaste aqui de trabalhar um ambiente inclusivo dentro das empresas. Queres-nos explicar isso? Em que é que isso se traduz? Como é que vocês trabalham um ambiente inclusivo para as pessoas? Sim, eu acho importante concretizar de facto o que é que as empresas podem fazer para serem mais inclusivas. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que é um tema que tem que ser abordado com alguma humildade. É um caminho que nunca está feito. É uma evolução de todos os dias, é uma aprendizagem de todos os dias. E nós na Critical tentamos fazer isso, tentamos abordar este tema da inclusão com humildade, mas com ambição também, queremos fazer mais. Portanto, eu acho que sim, que as empresas, é importante ter uma política e valores fortes, uma cultura forte, um código de conduta onde esteja expressamente escrito que são contra qualquer tipo de discriminação, por exemplo, seja em fase de recrutamento, seja na fase posterior. Portanto, este statement da empresa é muito claro, é fundamental para termos um ambiente inclusivo. É muito importante haverem canais de denúncia anónimos para o caso de acontecer alguma situação menos boa ou que possa ser denunciada anonimamente. Portanto, na Critical temos também já estes mecanismos.
E depois é muito importante investimento nesta área de inclusão, porque acabamos de dizer, é importante para o nosso negócio, e se nós estamos disponíveis para investir noutros domínios dentro da Critical Software que são importantes para o desenvolvimento do nosso negócio, também temos necessariamente que estar disponíveis para investir nesta matéria de diversidade, equidade e inclusão. E investir, pode ser investir num processo de recrutamento adaptado. Por exemplo, temos o nosso programa de neurodiversidade, em que temos um processo de recrutamento mais extenso, adaptado a pessoas com condição de autismo. Ok. Pode ser um investimento numa formação extra, como é, por exemplo, no caso dos alunos de Switch. Nós sabemos que as pessoas estavam num contexto de desemprego ou de um emprego abaixo daquilo que eram as suas capacidades, fizeram uma reconversão profissional e nós na Critical temos sim que estar disponíveis para investir na sua formação interna quando chegam à Critical, portanto participam numa Developers Academy, têm uma formação muito mais extensa do que é necessário garantir para alguém que venha de um percurso mais tradicional de engenharia informática, que naturalmente é mais próximo das suas, da sua atividade diária. Portanto, as empresas têm que estar disponíveis para investir porque acreditam, e eu acho que na Critical eu sinto muito isto, temos que investir porque acreditamos que isto é crucial para o crescimento da empresa e para o desenvolvimento das equipas. Rita, isto para ti e para a Present também é uma preocupação no sentido de que querem trabalhar estas questões? É importante para vocês também chegarem a um ponto da missão e trabalhar também esta questão dos valores, para depois não ser só alguma coisa que normalmente as pessoas isso está ali no website e depois isto não é usado, não é? E pormos a bandeirinha de X tempo, não. Sim. Certo. Vai muito além disso. Nós já temos algumas práticas, algumas delas iguais às da Critical que foram referidas pela Catarina. Nós temos o código de conduta, temos um canal de denúncias. Nós também fazemos parte apoiamos o Switch e recebemos todos os anos alunos do Switch, mas com também outra visão, não é? Sim. Até dos problemas que podem enfrentar Sim. depois, porque têm outro tipo de background, não é? Sem dúvida. Recebemos também alunos de outros programas de reconversão, como o Acertar o Rumo do Departamento de Engenharia Informática. Temos equidade salarial, que é outra coisa que é muito importante. Ora bem, vamos falar sobre isso já? Vamos falar sobre Podemos isso. passar já para isso. Como é que isso se trabalha depois dentro de uma empresa e qual é o maior benefício que depois também vos dá enquanto empresa? Eu sei que estas perguntas podem ser muito banais para vocês que estão muito dentro dessa situação, mas provavelmente para quem nos ouve, que ouvem tantas vezes, tantos conceitos que depois acabam por todos misturados e acabam por, lá está, serem muito ligados a outras questões que podem não ser o centro desse tipo de programas. O que é que para vocês é importante e como é que vocês também trabalham essa questão da equidade? Bem, mais uma vez, só reforçar uma questão muito importante. Isto da equidade não retira o mérito das pessoas. Certo. Então, bem, isto Ouviram? nunca é demais Equidade reforçar. não retira o mérito das pessoas. Isto Isto é importante. Isto é importante reforçar e ir reforçando ao longo do tempo. A equidade não é mais do que termos um plano de carreiras muito bem definido, com as carreiras todas que existem na Present, para cada uma das carreiras estarem definidos os níveis, estarem definidas as competências previstas para cada um dos níveis, para as pessoas perceberem muito bem o que é que podem trabalhar e aquilo que podem desenvolver e que têm de demonstrar para evoluir na sua carreira. Ou seja, no fundo é um farol individual da equipa e da organização para se perceber qual é que é o caminho que vamos tomar. A partir do momento em que está este plano de carreiras definido e que existem níveis para progredir nesta carreira, aquilo que se tem de fazer é, por mérito, eu estou neste nível, independentemente de ser homem, mulher, de ter uma religião ou ter outra ou não acreditar em nada, eu vou receber de acordo com um plano salarial que me enquadra naquele nível. Ou seja, isto tem tudo a ver com mérito. Certo? Certo? Certo. Pronto, isto tem tudo a ver com mérito. Isto faz com que exista essa tal equidade salarial, não é? É que se estamos no mesmo nível, estamos a receber o mesmo. Se estamos a demonstrar o mesmo tipo de competências, então nós estamos a receber o mesmo.
Se eu demonstro mais competências e acabo por subir mais, eu por mérito já estou no nível acima, independentemente do meu background. E isto é que é equidade salarial. Tem tudo a ver com mérito, no sentido em que atinge mais quem efetivamente merece. Não se retira. Eu acho engraçado porque nós em 2025 estamos aqui a falar deste tema já se calhar até com mais cuidado do que falaríamos há alguns anos atrás, não é? Sabem que trazer a questão do mérito aqui para cima como se não fosse evidente. Eu não queria falar nisto, fundo, mas vocês viram a notícia do Trump? Sim, vimos. Eu não sei se é o sítio certo para falar nisto. Podes falar do que quiseres. Estou num ambiente seguro. É alarmante. Sim. É alarmante. Quando uma empresa é obrigada, tudo bem que não são todas as empresas, mas quando recebe, algumas empresas que trabalham com o governo dos Estados Unidos recebem cartas em que têm de acabar com políticas de diversidade, equidade e inclusão, quando nós estamos a achar que estamos na direção certa e de repente vêm estas atrocidades. E isto vai muito além das políticas de diversidade, equidade e inclusão. Isto é vedar a nossa liberdade de expressão, os princípios básicos da democracia, não é? Isto é muito grave, muito grave. Eu até fiz um post sobre isto no LinkedIn e alguém me respondeu: mas eu não posso deixar de concordar porque é uma questão de mérito. Claro, a diversidade, a equidade e a inclusão é uma questão de mérito. Pronto, é esse o mindset que temos que conseguir desconstruir. Vocês sentem que isto também é importante para... porque muitas das vezes, ou algumas das vezes, algumas empresas que fazem a questão de promover estas questões mais para criar brand awareness, não é? No vosso caso, vocês também sentem que é importante para as pessoas que estão convosco e para ficarem convosco mais tempo, por exemplo, a reter o talento, esta questão da diversidade, da equidade também e da inclusão? Acho que é tudo importante. Sim, acho que aqui a questão da diversidade por si só, de facto forçarmos a diversidade de uma equipa, e a lei das cotas é muito importante e veio aqui, acho que foi muito impulsionadora da colocação de pessoas com deficiência no local de trabalho, e isso é importante, desconstrói estigmas, aproxima realidades e permite uma evolução mais rápida, mas a questão é que a diversidade por si não resolve o problema e temos que efetivamente atuar ao nível da equidade, logo a seguir as pessoas podem até conseguir superar o desafio do processo de seleção, mas logo a seguir temos que garantir que têm de facto condições para fazer um bom trabalho. E depois da inclusão, da empatia, de perceber o que é que cada um precisa para fazer o seu trabalho, perceber que não somos todos iguais, que se calhar alguém tem uma dificuldade em inglês e fica demasiado estressado a falar diretamente com o cliente e há outro colega ao lado que adora essa componente e que faz com muito mais naturalidade. Vamos adaptar, vamos ser flexíveis, vamos ouvir o outro, vamos criar contextos de empatia. No fundo, eu acho que isto é empatia. Vai muito mais do que a igualdade, não é? Porque a equidade, há uma imagem muito gira que vocês devem conhecer, que é um muro, não é? Então 3 crianças, e a igualdade é dar um livro a cada criança, ou seja, as mesmas coisas a cada criança para espreitarem para além do muro. Só que, claro, que as mais baixas não vão conseguir espreitar. A equidade é darmos o número de livros necessário para todos ficarem ao mesmo, a cada uma, para ficarem, conseguirem ver além do muro. Uns precisam de 3, não é? Uns precisam de mais aulas de inglês, outros já nem precisam de aulas de inglês. E é um bocadinho esta empatia que a Catarina estava a falar, não é? Esta escuta generosa, mais do que até escuta ativa, esta escuta generosa. Gosto. Muito bom. E no final do dia, todos que têm que contribuir, efetivamente, tem que haver mérito individual, tem que haver mérito de equipa, o projeto tem que correr bem. Tem que trazer retorno financeiro para a empresa também. Exatamente. No final do dia, claro que sim, claro que sim. Agora, não partimos todos do mesmo ponto de partida e isto é que parece-me que o Sr. Trump não consegue perceber. Seria ótimo que não tivéssemos que falar de diversidade, equidade e inclusão, aconteceria naturalmente, teríamos dentro da Critical Software a mesma representatividade de todas as minorias que temos na sociedade portuguesa em geral, todos teriam acesso ao nosso processo de recrutamento, todos seriam bem-sucedidos e teríamos uma representatividade equivalente. Não existe. E
não existe porque as pessoas não estão todas no mesmo pé de igualdade, não tiveram todas acesso à mesma educação. E ainda bem, porque depois trazem olhares diferentes para os problemas, certo, não é? mas é importante que tanto o governo como as empresas, como todos nós enquanto sociedade, nas escolas, todos nós temos que ter um papel ativo nisto e ajudar a construir um mundo mais justo e uma equidade para que todos tenham acesso às oportunidades, não é? Sem dúvida. Não se pode deixar de falar do tema e de deixar de agir sobre o tema numa altura em que ainda estamos tão longe de que venha a ser um processo natural, não é? E depois trazes também uma cultura da empresa mais aberta, mais flexível e também mais propícia a também estar mais adaptável a algumas questões que vão acontecendo, mesmo socioculturais, olha, a Covid e tudo mais, que depois as pessoas estando mais abertas também estão mais preparadas para adaptar-se ao mundo real? Claro que sim, claro que sim. A adaptabilidade é fundamental para uma empresa como as nossas, de base tecnológica, portanto, é claro que sim, se formos mais flexíveis, diferentes, conseguimos ser mais fortes como equipa, não tenho dúvida nenhuma disso. Mesmo para a inovação, como a Rita estava a dizer, não é? Sim, até a própria questão da flexibilidade que se estava a dizer, e a flexibilidade pode não ser só de horário, pode ser também em termos de salariais, mas, por exemplo, falando da flexibilidade de horário, eu tenho filhos e nunca ninguém me questionou às horas a que eu saio ou às horas a que eu entro. Eu costumo dizer, mesmo nos recrutamentos, isto é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Claro que nós sabemos que há trabalhos, nós vivemos num mundo um bocadinho mais cor-de-rosa, o mundo tecnológico. Sim. Atenção, também não estamos aqui agora a achar que isto é fácil iguais, e que se pode aplicar em todos os contextos. Sabemos que há contextos muito mais difíceis de aplicar esta flexibilidade. Não obstante, a verdade é que às vezes não se aplica por acharmos que as pessoas são irresponsáveis e não vão contribuir da maneira que a empresa necessita. Mas não é verdade. A máxima liberdade, a máxima responsabilidade faz com que eu até possa chegar um bocadinho mais tarde, porque me atrasei a levar os meninos à escola, mas se calhar até sai mais tarde ou chego a casa. Acontece muitas vezes, mas tenho mais velho que já tem tardes livres, por exemplo. Eu fico a trabalhar em casa, ou saio mais cedo para ir buscar e chego a casa e ainda ligo o computador se achar que tenho de ligar porque ainda tenho coisas em atraso e tenho essa responsabilidade porque tenho objetivos a cumprir, porque eu sei que isto é tudo muito lindo, darem-nos toda esta flexibilidade, mas eu sinto-me comprometida com a minha empresa e sei que sou eu, não é por ser eu, é eu enquanto pessoa sou vista como uma peça importante da empresa e que vou contribuir também para a sua sustentabilidade financeira. E quando as pessoas são responsabilizadas desta maneira, porque lhes são dados alguns benefícios, mas que elas conseguem perceber que esses benefícios trazem uma responsabilidade consigo, elas dão mais de si. E nós nas empresas tecnológicas temos essa sorte, acho eu, e temos modelos que deviam até, mesmo em termos de trabalho, estavas a falar há bocado de algumas questões que eu até estava a pensar assim, é pena esta questão da diversidade, equidade e inclusão, por exemplo, não ser trabalhada da mesma maneira nas escolas, porque como todos temos formas diferentes de trabalhar, até nas escolas nós temos formas diferentes de aprender e é tudo muito standardizado, não é? Crianças que com hiperatividade ou com déficit de atenção, autismo, muitas delas cognitivamente conseguem chegar até mais além do que a grande maioria e são castradas na escola porque a escola não está preparada para elas. Sem dúvida. Não é? E isto é a mesma coisa no trabalho, depois, nas organizações. Às vezes as organizações é que não estão preparadas para certas pessoas e tem de haver aqui um bocadinho esta tal também flexibilidade, não é? E uma adaptação de parte a parte. Sim. Nem é o colaborador que tem que se adaptar totalmente à empresa, nem a empresa totalmente ao colaborador. Há um ponto de encontro a meio que enriquece ambos, que é um equilíbrio, é um compromisso e deve ser encontrado. E muitas vezes é difícil falar destas questões de um ponto de vista generalista, parece que é tudo muito difícil, a inclusão, incluir pessoas com deficiência ou com alguma limitação, é difícil se generalizarmos, mas quando acontece-nos isto com o nosso programa de neurodiversidade de uma forma muito evidente, quando temos à nossa frente um colega que vem trabalhar connosco, na nossa equipa, é uma pessoa que está ali, que merece todas as condições para se poder integrar bem na empresa e as coisas surgem com mais naturalidade. Organicamente. Organicamente. No início há uma fase de adaptação uns aos outros
e depois conseguimos perceber como é que trabalhamos bem em conjunto. Isso e ficamos também mais desmistifica, estes programas desmistificam muitas vezes as ideias que nós temos enraizadas, e muitas delas erradas, sobre certos... É avançar, é experimentar, é acolher pessoas diferentes. Sem dúvida, porque ao dia de hoje muitos adultos também já estão a ser diagnosticados com algumas questões porque não foram balizadas antes. Eu vejo até pelo meu exemplo, que foi diagnosticado recentemente com THDA, e quer dizer, um adulto, como é que é possível, não é? Mas no meu caso era fácil perceber, não é? Digo eu. Mas, não é? Depois as empresas, quais são os desafios depois que vocês acham que se encontram nas empresas e mesmo nas pessoas que estão nas empresas para conseguirmos depois que isto seja não só da empresa, mas também dos colaboradores, que se sinta este espírito também de inclusão dentro das empresas. Se calhar até olhando para outras empresas, não para as vossas é mais fácil e parece-me que já está tudo balizado nesse sentido, mas até para outras, que conselhos é que vocês dariam, por exemplo? Eu disseste para não olhar bem para as nossas, mas eu acho que às vezes as pessoas pensam que é preciso um grande investimento financeiro para implementar determinadas práticas na gestão de pessoas, e não é. Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos e que não traz custos praticamente nenhuns à empresa é um programa de mentoria. E o que é o programa de mentoria? Isto é fácil de implementar em todas as empresas de qualquer contexto. O programa de mentoria é quando nós recebemos uma pessoa, atempadamente definimos um mentor para essa pessoa, que normalmente é alguém que fica no mesmo projeto que essa pessoa, ou seja, noutra empresa qualquer, é alguém que tenha um trabalho próximo daquela pessoa, que faça a mesma função ou que lide regularmente com essa pessoa, que também tecnicamente possa dar um tal apoio porque tem funções semelhantes, mas depois que faça a integração na empresa, esteja responsável por... é um buddy, não é? Esteja responsável pela sua integração e tentar perceber as necessidades da pessoa, ou seja, a pessoa tem de ter alguma coisa adaptada para si no seu local de trabalho, seja um computador, seja uma cadeira, e estou a falar de coisas mais físicas, mas se calhar é alguém que gosta de entrar mais cedo. Não há problema explicar, olha, podes entrar mais cedo, tem a ver com as rotinas das pessoas. Eu tenho um colega meu que entra todos os dias às 8 da manhã, já lhe disse, por mais que uma pessoa tente, nunca consegue chegar antes de ti. Eu acho que tu estás na esquina à espera que alguém venha para entrar e seres o primeiro. Mas isto para ele é fundamental, porque à tarde, religiosamente, vai sempre correr. Ok, faz sentido. E se ele entrasse lá agora, já está lá há muitos anos, mas se entrasse lá agora, se calhar nós dizíamos assim, olha, o horário é das 9 às 6. E aquilo ia ser uma dor de cabeça e não se ia adaptar. Ou seja, coisas como um programa de mentoria em que alguém esteja próximo, que crie uma relação de proximidade e que consiga perceber estes pequenos detalhes, especificidades de cada pessoa, ajuda imenso na integração e na adaptação, quer da organização ao trabalhador, mas também do trabalhador à organização. Criar mais vínculo também, Sim. Não é? Concordo muito. Eu acho que o maior inimigo é sempre o desconhecimento, é sempre Temos que os fazer mitos beber a máquina, não é? E de facto a proximidade, as rotinas do dia-a-dia desconstroem muitas coisas à volta, e é como a Rita diz, não é preciso grande investimento, é só preciso alguma generosidade, ouvir ativamente, conhecer o colega que está ao lado, conhecer as necessidades uns dos outros e irmos ajudando-nos uns aos outros como equipa e para evoluirmos em conjunto. Claro. Acho que é um bocadinho por aí. Até agora, pondo-nos sendo aqui deste espectro da tecnologia, até para outras indústrias, que conselhos é que vocês dariam a alguém que estava na vossa posição, mais ligado às pessoas e que queria também começar a fazer uso destas ferramentas para conseguir, no fundo, ter mais retorno financeiro, como vocês aqui disseram? Há mais retorno, conseguem completar depois os desafios tecnológicos que vão enfrentando de uma forma mais bem-sucedida, com um grupo mais diverso, por exemplo. Que conselhos é que vocês dariam a alguém que nos possa estar a ouvir ou a ver, aqui da nossa indústria ou até de outra, que neste momento estejam a pensar, eu também gostava de fazer alguma coisa deste género, tornar a minha empresa mais inclusiva, com mais programas de equidade e com mais diversidade. Que conselhos é que vocês dariam a um agente que queira ser de mudança? Porque isto às vezes, para nós, é um bocadinho mais fácil, não é? Porque estamos em organizações
claramente estão muito imbuídas nesta missão também, que consideram isto importante porque sabem que isto também traz mais retorno, mas que podem nos estar a ouvir algumas pessoas que até gostassem de de ser um agente de mudança e gostassem de perceber agora, Rita e Catarina, que conselhos é que vocês me dariam? Eu costumo dizer que há uma fórmula que é aplicada em toda a nossa vida, em todos os contextos. E se pensarmos quando vamos ao médico ou quando um filho nosso está a fazer uma birra, é sempre a mesma coisa, que é diagnosticar, não é? Estamos perante uma situação e vamos diagnosticar. A criança está a fazer uma birra, vamos perceber porque é que está a fazer a birra. Vamos ao médico, ele vai nos diagnosticar, vai ver quais é que são os sintomas. Mas quando estamos numa organização, a primeira coisa que devemos fazer sempre é diagnosticar. Ouvir as pessoas, porque nós estamos a trabalhar para as pessoas. Então, em vez de partirmos do contrário, que é o que muitas empresas falam, aquela empresa está a fazer coisas tão fixes, vamos também reproduzir aqui. Não, vamos ver se efetivamente fazem sentido para as nossas pessoas. Diagnosticamos, planeamos de acordo com o diagnóstico, implementamos e avaliamos. Okay. E isto é feito sempre, mesmo na interação uns com os outros, nós é sempre isto que fazemos inconscientemente, não é? Estamos a falar um com o outro, estamos aqui a falar os três, nós estamos a diagnosticar o que os outros estão a dizer, os gestos dos outros, não é? Estamos aqui a fazer um plano na nossa cabeça, depois implementamos e avaliamos se estamos a ter o retorno ou não. E é isto. E isto não custa assim tanto dinheiro quanto isso. É ouvir as pessoas ativamente, informalmente, ouvindo-as, chamando algumas pessoas-chave da empresa, passar um ao outro questionário, clima organizacional, algumas coisas já... Dar algumas ações de formação, sensibilização. Mas isso é preciso perceber de diagnóstico é que nos vai dizer, é que vai alimentar aquilo que... essa base de dados, por assim dizer, de que formação é que nós precisamos dar às pessoas. Não cai lá... Sim, porque senão vamos dar formação sobre X e a pessoa precisava era de Y. Não é? E até nós tínhamos a melhor das intenções a dar a formação X e está muito em voga. Certo. Eu acho que é um bocadinho isto sempre. Eu ia dizer muito isso, envolver a nossa comunidade, ouvir as pessoas e depois, quando nós conhecemos bem a nossa comunidade, identificamos os aliados. São aquelas pessoas que são os mais corajosos, os mais líderes, abertos, os líderes, que vão abrir este caminho de inclusão, que vão ousar receber uma pessoa diferente. A liderança aqui é muito importante, É Catarina. muito importante. Sim. E às vezes é muito difícil avançarmos em muitas frentes ao mesmo tempo. Mas se avançarmos numa frente, se houver alguma equipa madura, um líder que se destaca, que às vezes até tem proximidade pessoal com alguma causa, que nos ajuda ali a inspirar, outros se seguem e já começa a haver... Eu no programa de Neurodiversidade na Critical, eu notei muito isto. Houve equipas mais maduras que emergiram logo de início, houve outras que queriam muito avançar, mas algum receio do desconhecido e do que aí vinha, mas só custou começar, porque quando começámos todos ganhámos confiança como organização e percebemos que resulta. E então vamos lá, vamos ousar mais, vamos continuar este caminho, vamos trazer outras empresas que se queiram juntar também a nós, vá lá. Portanto, há um movimento, há efetivamente um movimento que se cria e é só preciso um bocadinho de coragem para começá-lo, que ele depois organicamente desenvolve-se. Há um outro aspecto também que acho que é importante, é não vivermos numa bolha. Falávamos aqui com um bocadinho, nós somos privilegiados, trabalhamos num setor tecnológico, temos alguns privilégios que temos que aceitar e assumir e valorizar, claro. Porque de facto temos, mas não podemos viver na nossa bolhinha, isolados do mundo, isolados da sociedade, não dá. Até porque as nossas pessoas não estão podem não estar nessa bolha, não é? Com certeza, e nós queremos precisamente trazer para dentro da Critical as pessoas que não estão nesta bolha. E portanto há que nos aproximar também de associações incríveis, maravilhosas, que fazem um trabalho extraordinário com pessoas com deficiência, com algum tipo de limitação e que nos podem ajudar também a perceber como começar, como começar este movimento, não é? E um movimento em que não há competição. Falávamos disto um bocadinho antes aqui do podcast. Não pode haver competição neste tipo de integrações. Temos que, unidos numa mesma frente, seguir aprendendo uns com os outros e seguir de mãos dadas para conseguirmos de facto fazer a diferença e transformar o mundo. As vossas empresas nesse caso são um exemplo de grande cooperação e de Sim. partilha de práticas e tudo mais, certo? Sim, nós cooperamos imenso com a Critical, mesmo em áreas como a responsabilidade social.
Nós participamos em alguns projetos, como a Companhia de Estudo, em que temos voluntários que fazem parte da Companhia de Estudo, vão às escolas mais carenciadas, dar aulas de programação, de Scratch, não é? É isso? Exatamente. É isso. E temos mesmo o Switch, fazemos parte do Porto Tech Hub. Há várias frentes Sim. que nos unem e assim conseguimos mais impacto. E falando aqui nestas aulas de Scratch, há colaboradores da Critical Software, da Present, de outras empresas que também associadas à companhia de estudo, que vão ensinar turmas inteiras a programar e ter alguns conhecimentos básicos de software. O que é bom disto? O que é bom aqui? É que há muitas meninas naquela turma, há muitas pessoas diferentes que vão ter contacto precoce com tecnologia para nós um dia, Se não fosse assim, daqui a muitos anos, termos uma pool de candidatos na Critical e na Present mais diversa, não é? Nós queremos contratar mais mulheres, nós queremos. Claro. Mas a nossa pool de candidatos é sempre muito desequilibrada. É impossível termos ser paritário quando não temos uma pool paritária. Às vezes as pessoas também não percebem isso. É isso. Não é? É isto mesmo. Portanto, nós estamos a fazer o nosso melhor, estamos a tentar Nós neste momento começar mais somos cedo. 29% mulheres e tivemos um crescimento nos últimos 5 anos de 150%. Sim. Aumento de mulheres, o que é muito bom. Muito bem. Foi. Foi, mas foi pelo mérito, está bem? Não foi Mérito, estamos a falar Claro. de mérito. mérito. Foi mesmo. Porque também começa a haver, mesmo estes programas de reconversão permitem que mais Sim. mulheres cheguem a Para nós. nós também é uma estratégia. Sim, É uma nós tivemos estratégia. uma turma de Switch que pela primeira vez era 50-50, nunca Sim, tínhamos sim, tido, sim. até ficamos Sim. super admirados. Sim. Nós também temos uma taxa superior de contratação feminina em programas de reconversão e faz parte da nossa estratégia de fazer crescer o público feminino aqui nos nossos colaboradores. Claro. Como é que vocês envisionam aqui o futuro? Não quero utilizar aqui o chavão de mais 10 anos, mas dentro destas temáticas e desta questão que nós estamos aqui a conversar hoje, como é que vocês veem aqui o progresso para mais daqui a 10 anos? Ainda estaremos aqui a falar sobre estas questões, podemos estar a falar de outras mais avançadas, já estamos a falar aqui de ter mais meninas dentro das empresas, que é uma coisa que há 10 anos já se falava, ainda se continua a conversar ao dia de hoje, porque essa questão ainda não está plenamente solucionada, como vocês estão aqui a dizer, na pool de candidatos ainda não temos 50-50. Como é que vocês envisionam que isto possa ser daqui a 10 anos? Têm aqui alguma ideia dentro do trabalho que vocês já estão a preparar dentro das vossas empresas também para o futuro? Queres começar? Força. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, Boa, queremos Mas- positividade. mas relativamente a estas questões tem de ser um bocadinho menos positiva. Porque, falando agora, por exemplo, do Dia da Mulher, nós continuamos a celebrar o Dia da Mulher, não porque é dia de festa, mas porque, e já vou perceber onde é que eu quero chegar, não porque é dia de festa, mas porque houve muitas mulheres ao longo da nossa história que lutaram pelos nossos direitos e porque ainda há muito, 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 muito para fazer. E há vários dados super interessantes sobre isso, não interessam agora para o caso, que nós ainda estamos muito longe para chegar sequer à equidade salarial. Não Certo. estamos a falar de outros... Equidade salarial. Certo, Nem certo. sequer estamos a falar de outro tipo de equidade. E por isso, pensando nesta questão das mulheres e não vivendo na bolha em que estamos, que é uma bolha privilegiada, estamos a falar de um país que mesmo assim é muito avançado nestas temáticas da diversidade, equidade e inclusão. Acho que nós temos tanto ainda para desbravar e vamos ter coisas como avanços e retrocessos. E ainda com esta notícia que surgiu esta semana, isto vai trazer um Atrás. retrocesso Sim. imenso. Por isso, é muito difícil perspectivar como é que vai estar daqui a 10 anos, porque num num mundo global e somos muito influenciáveis, quer Portugal, quer os outros países todos, Claro. pelo contexto global. E é muito difícil prever como é que as coisas vão evoluir. Eu quero ser positivo e acreditar que estamos a trilhar um caminho para que as coisas se tornem cada vez melhores neste âmbito. Para todos, Mas não é? tenho muito receio do que está aí para vir. E acho que temos de ser muito fortes e fincar o pé. Eu sei que é difícil porque as empresas só existem se houver dinheiro. Claro. E às vezes as pessoas também não percebem isto.
Mas as empresas só existem se houver dinheiro. E às vezes têm de fazer opções que vão contra até alguns dos seus valores e princípios. Mas nós temos de fincar pé e temos de nos unir. E acho que a esse nível a Europa tem mesmo de se unir com aquilo que está a ser pedido da nossa parte, e não devemos deixar cair aquilo em que acreditamos e que é importante e que é a evolução, é para onde nós devemos caminhar. Por isso, eu sou muito positiva, tenho algum receio do contexto macro e da maneira como ele nos influencia e do que possa advir daí. Concordo muito com a Rita. Estamos longe temos um caminho grande para fazer à nossa frente. Temos aqui alguns sinais, infelizmente, de retrocesso. Mas eu acredito que as crianças são o nosso futuro. E eu olho muito para os meus filhos, para aquilo que eles estão a aprender na escola. Eles andam na escola pública. Tenho um miúdo com 5 anos no jardim de infância que está a aprender braille e linguagem gestual num programa público, enfim, porque um dia pode precisar, e para ficar mais sensível para outras pessoas que precisam de usar aquela linguagem. E eu tenho esperança na geração deles. Acho honestamente que quando chegarem à idade de adultos vão ser pessoas menos preconceituosas, mais abertos. Também nas escolas, apesar de haver certamente muito a fazer ainda, houve esta evolução que foi crianças com necessidades especiais na turma, inseridos na turma, inseridos na escola, inseridos na rotina da escola. E isso trouxe uma abertura a todos, que eu vejo como um sinal muito positivo, como um sinal de esperança. Também, infelizmente, as guerras e as pessoas que vêm, por exemplo, na cidade de Coimbra, recebemos muitas crianças com estatuto de refugiados numa cidade relativamente pequena e que vieram para as escolas públicas com dificuldades de comunicação, sem saberem português. E a escola está a fazer um esforço enorme por acolher e receber, mas as crianças no dia-a-dia brincam e desenvolvem-se em conjunto e evoluem em conjunto. E a diversidade nas escolas hoje em dia é muito maior. Muito maior. Sem dúvida. Não há aquela segregação, não é, que havia não assim há tantos anos atrás. Portanto, sendo também otimista como a Rita, muito consciente de que o caminho que temos pela frente vai ser duro e temos que fazer finca-pé e temos que investir e temos que nos unir nesta voz comum. Ainda assim vejo sinais de esperança para um futuro melhor e mais inclusivo. Nós estamos quase a terminar aqui o vosso podcast mais tecnológico do vosso Spotify. Estamos aqui a terminar com uma mensagem hiper mega positiva de duas pessoas que naturalmente nos estão a inspirar. Eu acho que esta conversa veio aqui traduzir efetivamente o que é que são estes conceitos, diversidade, equidade, inclusão, como é que se trabalha, tirar aqui alguns mitos, afastar aqui algum ruído, e quero-vos agradecer imenso por isso. Mas não vos podia deixar de perguntar, quase a terminar, até porque estamos aqui a celebrar os 10 anos da Porto Tech Hub, em que medida é que também a Porto Tech Hub se proporcionou também aqui o desenvolvimento do hub tecnológico na vossa visão, e se também promove ou ajuda a promover estas questões da diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas. E gostava também de saber a vossa visão acerca disso. Eu acho que sim, unir empresas com propósito comum, especialmente neste tema de diversidade, equidade e inclusão, é fundamental. Nós no Porto Tech Hub já temos um caso muito concreto, um exemplo de grande sucesso, que é o programa Switch, e é mesmo assim algo que podemos fazer em conjunto, e depois os formandos vão para empresas diferentes, também de acordo com o seu gosto pessoal e a sua motivação. Isto também é importante, nós não podemos fazer as escolhas pelas pessoas, e então ter agregado várias empresas como no Porto Tech Hub, em que as pessoas podem escolher onde preferem trabalhar. Isso é importante, essa liberdade de escolha é fundamental. E acho que podemos fazer muito mais coisas em conjunto. Portanto, acho que vale a pena explorarmos iniciativas neste domínio para podermos trazer impacto, unir esforços e ter mais resultados. Olha, tem surgido aqui até algumas iniciativas destes encontros, não é? Mais intimistas com algumas pessoas, e eu já estou aqui a ter uma ideia que depois, obviamente, vos vou chamar às duas, porque acho que vocês claramente estão muito por dentro destas questões e tratam-nas com uma sabedoria e com carinho que transparece para quem, pelo menos para mim, e tenho a certeza que quem nos está a ver e a ouvir também,
que é fácil e é fácil não criar ruído à volta de uma coisa que é tão simples, que é mérito, gente. Okay? Exatamente. Rita, desculpa, interrompi-te. Não. Eu concordo com a Catarina. Efetivamente, unir empresas, diferentes empresas que à partida até serão concorrentes, não é? Mas que unidas são muito mais fortes, e isso é muito interessante, e mesmo na área tecnológica, mais uma vez, é algo muito diferente de outros setores, de outros segmentos do mercado. As tecnológicas tendem a unir-se por diversas causas, e mais uma vez somos exemplo disso. Isto é uma área que é exemplo a esse nível, porque efetivamente isso traz inovação, traz partilha de ideias, traz sucesso também. Sucesso, não é? E aquele propósito que a Catarina estava a falar. A Catarina agora chega ao pé de mim e diz-me que tal fazer isto. Nós já estamos próximas, já temos o mesmo propósito, porque não? Vamos avançar, vamos experimentar. E efetivamente, às vezes, uma só empresa seguir em frente é difícil, porque não tem os recursos necessários, quer financeiros, mas também humanos, e unidas acabam por trazer ali outra dinâmica que torna possível concretizar alguns sonhos. E isso é muito importante. Eu acho que o Porto Tech Hub traz isso, traz não só a parte tecnológica, mas traz a união das empresas, traz o contacto humano, que é tão importante. Contacto humano, pessoas Sem dúvida, falarem pessoalmente, é muito importante. Sem dúvida. É? Há alguma mensagem que queiram deixar antes de terminarmos este episódio do podcast, que eu considero que foi riquíssimo e super valioso? Rita, Catarina, alguma mensagem que queiram deixar sobre esta temática que tivemos aqui a abordar? Algum ponto que queiram deixar como mensagem final? Eu queria só dizer que eu acho que temos todos o poder de mudar o mundo, de tocar quem está ao nosso lado, ao nosso alcance. As empresas tecnológicas têm feito um contributo muito forte neste domínio, não é? Nós agora temos colegas que não querem ser chamados invisuais, porque na verdade veem de uma forma diferente, são cegos, veem com o uso da tecnologia, e portanto até por este ponto de vista nós podemos usar o nosso conhecimento, a nossa tecnologia para a força do bem e fazer a nossa parte por tornar o mundo mais equitativo e mais inclusivo. Bem, depois desta mensagem estou ficando inibida. Não sei muito bem o que é que posso dizer. Catarina, por favor. Desculpa. Saiu. Estiveste tão bem. Não, mas é precisamente isto. Eu acho que todos nós temos esse poder. E não é preciso muito dinheiro, não é preciso ter ideias geniais e fora da caixa. Às vezes são pequenos gestos. É chegarmos ao trabalho e, em vez de dizer olá, tudo bem, bom dia, como é que te sentes hoje, por exemplo? Esta questão da escuta generosa, estarmos efetivamente preocupados em ouvir o outro para poder ajudar, sermos compassivos. E às vezes basta isso, sermos compassivos, para estarmos a criar diversidade, equidade e inclusão. Coisas tão simples. E não é só nas organizações, é no nosso dia-a-dia. Vê-se tanto um discurso de ódio, nas crianças, sim, nas de pessoas, intolerância, não é? Intolerância. Sejam mais tolerantes, a vida é tão curta, temos de nos amar. Sem dúvida. Pronto, eu sei que às vezes as pessoas dizem que se irritam com a minha positividade. não aconteceu, de certeza. Pronto, mas efetivamente era tudo tão mais fácil se fôssemos um bocadinho mais tolerantes e não ouvirmos só aquilo que estamos a dizer, ouvirmos os outros e não olhar só para as nossas preocupações, olharmos também para a preocupação dos outros. Nós aqui terminamos este episódio do vosso podcast mais tecnológico do vosso Spotify. E compassivo. Certo, sem dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida de como implementar estas questões das vossas empresas, entrem em contato com a Catarina e com a Rita, de certeza que elas estão disponíveis para vos ajudar. E nós continuamos para mais um episódio que seja tão inspirador e tão clarificante como este. Obrigado por estarem aí.